Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é, olha, fascinante. Ele mistura a sabedoria de uma cultura super inovadora com as ferramentas mais modernas que existem hoje para ajudar no nosso crescimento. Então, vamos juntos abrir essa tal de janela holandesa. E olha, tudo começa com uma ideia central, que é a seguinte. Muitas vezes, as maiores transformações da vida não vêm de mudanças gigantescas, radicais, sabe? Elas vêm de pequenos ajustes, mas que são muito inteligentes, feitos ali no dia a dia. Vale a pena guardar essa ideia porque ela é a base de tudo que a gente vai ver por aqui. Então, vamos lá. O primeiro passo é abrir o que a gente chama de janela para o propósito. É aqui que a gente começa a entender a estratégia por trás desse conceito todo. E olha, isso é bem mais do que só um monte de dicas. É praticamente uma filosofia de vida para viver com mais intenção, com mais foco. Ok, mas o que é, afinal de contas, a janela holandesa? Pensa assim, é uma nova forma de enxergar as coisas. É como se fosse um método que junta duas coisas. A sabedoria prática da cultura holandesa, que tem muitos modelos de sucesso, com a tecnologia que a gente tem hoje. E tudo isso para quê? Para ajudar a gente a alcançar nossos objetivos, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E aqui está o ponto-chave de tudo. A missão final é inspirar uma vida com mais significado. Sabe, uma vida em que ser produtivo não significa só estar ocupado o tempo todo, fazendo mais e mais coisas. Não, é sobre fazer o que realmente importa. E fazer isso com uma estratégia bem clara e um propósito forte por trás. Certo. Agora vamos para a parte prática. Vamos dar uma olhada nas lições da Holanda. Para a gente entender de onde vem essa sabedoria, a gente precisa olhar para um país que, apesar de pequeno, é um verdadeiro gigante de ideias. A primeira peça do nosso quebra-cabeça vem de lá. E o que a gente vê na Holanda é um contraste, assim, impressionante. Geograficamente, é um país pequeno, mas quando o assunto é ter boas ideias, criar soluções inovadoras e pensar em jeitos de fazer as coisas que simplesmente funcionam, aí eles são gigantes. É a prova viva de que tamanho, definitivamente, não define o impacto. E isso não é só uma impressão, não. Os números mostram. A Holanda está sempre lá no topo dos rankings mundiais em áreas super importantes. A gente está falando de educação, qualidade de vida e inovação. E tem mais: mobilidade urbana, sustentabilidade, bem-estar. Eles são mestres em planejamento de longo prazo. São modelos de sucesso que, olha, dá para a gente adaptar para a nossa realidade. E o melhor de tudo é que isso não fica só na teoria. A grande sacada é justamente essa, pegar esses aprendizados, esses insights, tipo o foco que eles têm em ser eficiente, mas sem perder o equilíbrio, e trazer isso para a prática, aplicar diretamente para melhorar a rotina, a organização pessoal e, claro, o desempenho no trabalho. Beleza, então a gente já tem a primeira parte da equação, a sabedoria que vem da cultura. Agora, a gente adiciona o segundo elemento, o nosso aliado digital. Fica a pergunta, né? O que acontece quando a gente junta esses princípios todos com o poder da tecnologia, da inteligência artificial? Bem, a tecnologia entra aqui como uma parceira estratégica, atuando em 3 frentes principais. Primeiro, ela ajuda a impulsionar os resultados. A gente consegue ser mais eficiente. Segundo, ela nos dá ferramentas para tomar decisões melhores, mais inteligentes, baseadas em dados. E a terceira, que é talvez a mais transformadora de todas, a tecnologia pode, de fato, mudar a nossa forma de pensar e de agir. E essa união, que nos leva ao que a gente chama de sinergia para o crescimento. É o momento em que a sabedoria cultural e a estratégia digital se encontram. É aqui, nessa junção, que a mágica da janela holandesa realmente acontece e o crescimento de verdade começa a surgir. Olha só como a fórmula funciona. É simples, mas é muito poderosa. De um lado, a gente tem o aprendizado cultural, trazendo toda aquela sabedoria que já foi testada. Do outro lado, a gente tem as ferramentas digitais, com toda a sua agilidade e capacidade de análise. Quando a gente junta esses dois pilares, o resultado é um crescimento forte, sólido, tanto na vida pessoal quanto na profissional. E é exatamente aqui que a metáfora da janela faz todo o sentido, sabe? Porque essa combinação não serve só para melhorar aquilo que a gente já faz, ela vai além. Ela abre, literalmente, novas janelas de possibilidade. Mostra caminhos que a gente nem via antes, caminhos para mais eficiência, mais equilíbrio e, no fim das contas, muito mais realização. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Se a gente combinar o melhor do aprendizado de uma cultura tão eficiente, com todo o poder das ferramentas digitais que temos hoje, que novas janelas de possibilidades se abrem na nossa vida, na nossa carreira? É uma pergunta que com certeza vale a pena a gente levar e pensar a respeito.